Esse é o Fazendo Barulho aqui na sua Rede Vida. Nós da Comunidade Shalom, com muita alegria, acolhemos vocês que se unem a nós para essa noite de graça aqui no nosso programa. Hoje o tema tá muito especial, Delny. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, família. Olha, quem aí já não foi alcançado no momento de confissão, direção espiritual ou naquela homilia na Santa Missa? O nosso tema de hoje se relaciona muito com isso, porque nós vamos falar sobre o sacerdócio. Sacerdócio, dom e missão. Esse é o tema de hoje. Com certeza nessa noite o Senhor quer despertar muitas vocações ao sacerdócio, né? Vamos receber aqui no estúdio o Padre Silvio Scopel, da Comunidade Shalom, vai estar conosco na adoração também. Vamos ter um momento também no programa de hoje com o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. Imperdível. Bom demais. Enfim, hoje vai ser o dia, aquele dia da promoção vocacional também, pois é, o Dom né? Gregório vai falar um pouquinho pra gente sobre o chamado vocacional na vida dele, dicas que ele quer dar justamente para aqueles que estão discernindo aí a vocação, o chamado de Deus. Vamos ter também testemunhos de outros sacerdotes e, claro, teremos a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. E você pode interagir também conosco nas nossas redes sociais. A gente ama quando a galera interage com a gente. Isso a Carolzinha aí. ama, ali tá Tu gosta, né, Carol? feliz. @Fazendo Barulho em todas as redes sociais. Pode enviar no direct aí seu comentário, pode tirar a foto assistindo a televisão, marcar a gente e colocar suas intenções também para o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento no final do programa. Delny, o sacerdote nasce nas famílias. No meio da família, no seio da família. É aí que começam as vocações dentro da família. E nós vamos começar o programa hoje com um clássico do Padre Zezinho, cantado pelo Tiago Brado. Vamos ver se você conhece essa música aí. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava: seu sorriso e seu olhar. Vai lá! Eu tantas vezes vi o meu pai chegar cansada, mas aquilo era sagrada. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera estripulia, e mamãe nos defendia, e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar pra gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele tocava 1000 toadas, seu olhar ao sol poente. Vem! Passou o tempo e hoje vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falo do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos que bem mais do que um palácio
gostariam de um abraço e do carinho entre os seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. Vai! Bem bonito com vocês, vai! Tá lindo. Vamos parar não? Vai. E aqui no estúdio estamos recebendo o Padre Silvio Scopel da Comunidade Shalom. Seja muito bem-vindo, Padre. Grande alegria estar com o senhor hoje aqui no nosso programa. Muito obrigado. Boa noite, Diego. Boa noite, Delny. Boa noite, amigos, jovens e jovens há mais tempo, telespectadores. É uma grande alegria para mim também estar aqui no Fazendo Barulho. Padre, vamos começar do começo, para a gente entender um pouquinho o que é o sacerdócio, né? Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, por que o padre existe? Qual a necessidade de nós termos os sacerdotes no meio de nós? Delny e queridos jovens, o sacerdote é um sacramento da pessoa de Jesus. Como você disse muito bem, é uma verdade bíblica e da doutrina da Igreja. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é Deus, mas ele também é homem, e por ser homem, ele viveu num determinado período da história. Para que a salvação chegasse a todos os homens de todos os tempos e lugares, ele instituiu os sacerdotes. Primeiro chamando os apóstolos, enviando os apóstolos, dando a eles na Santa Ceia o ofício sacerdotal, e ali, a partir dos apóstolos, foram sendo ordenados padres, que são sacramentos da pessoa de Jesus, que ao longo da história, por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da administração dos sacramentos e por meio do governo, do pastoreio do povo de Deus, vão levando adiante a obra de Jesus Cristo, vão aplicando para as pessoas de todos os tempos e lugares a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos aprofundar aqui um pouquinho a tua pergunta, que é muito interessante, e também a nossa resposta, que é aquilo que a Igreja pensa do sacerdote. Quando você pergunta o que é um sacerdote, aí a resposta da Igreja, que a gente agora coloca, é um sacramento da pessoa de Jesus. Então, Delny e Diego, queridos amigos, é importante entendermos o que é um sacramento. Sim. Né? Um sacramento é um sinal visível e eficaz de uma graça invisível. Ou melhor dizendo, é um instrumento visível e eficaz de uma graça invisível. Para a gente entender um sacramento do modo prático e a partir daí entender o sacerdócio, lembremos da Eucaristia. Nós temos diante de nós a matéria do pão e a matéria do vinho. Pelas palavras do sacerdócio, aquele pão e aquele vinho se tornam o corpo e sangue de Cristo. Então, a Eucaristia é a presença visível, é o sinal e instrumento visível de Jesus Cristo invisível. Melhor ainda, a Eucaristia deve ser vista por nós, eu estou falando tudo isso aqui sobre a Eucaristia,
porque nos permite entender o sacerdócio, até porque o sacerdócio ele é ordenado para a Eucaristia, né? A Eucaristia, ele é o sacramento da cruz de Jesus. Mas como é a cruz de Jesus? Quando Jesus instituiu a Eucaristia, os evangelhos sinóticos dizem isso, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios também diz, ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo que será dado por vós. Aí a gente pensa assim, onde é que o corpo de Jesus foi dado? Na cruz, né? Aí depois ele pega o cálice e diz assim, esse cálice é o cálice do meu sangue que será derramado por vós. O sangue de Jesus foi derramado na cruz. Então, quando o padre ele consagra o pão e o vinho, aquele pão e aquele vinho tornam-se sacramentos da cruz de Jesus. O pão e o vinho é o corpo dado de Jesus Cristo, é o sangue derramado de Jesus Cristo. Pão e vinho são sinal e instrumento da cruz de Cristo, invisível. Nós vemos o pão e o vinho, mas nós estamos espiritualmente no Calvário, porque ali é o corpo de Jesus dado, é o sangue de Jesus derramado na cruz por amor a nós. Diego, tu ia dizendo? Não, eu já estou ansioso para perguntar um negócio aí. Então, espera só concluir aqui o sacerdócio, né, Diego? E aí você pergunta. Então, Delne, Diego, queridos amigos, de modo análogo, a Eucaristia, então, ela é o sacramento da cruz de Jesus. O sacerdócio, o ministério ordenado, então, ele é o sacramento, poderíamos dizer, do próprio Jesus. Na verdade, quando uma frase de Paulo, que se enquadra muito bem para nós entendermos o sacerdote enquanto sacramento da pessoa de Jesus, Gálatas 2, 19 e 20. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Um homem ordenado padre, com a imposição de mãos do bispo, o sucessor dos apóstolos, e com a oração consacratória, a humanidade dele é a matéria na qual repousa a pessoa de Jesus Cristo. Ele, então, não é mais ele. O homem ordenado padre, ele é desapropriado de si mesmo. E ele passa a ser a habitação plena de Jesus Cristo. E daí, então, poderíamos falar muito. Se o sacerdote é o sacramento da pessoa de Jesus Cristo, ele é o sinal visível de Jesus Cristo que está invisível. A gente entende então a partir daí como deve ser a vida de um sacerdote, né? Outra coisa não pode ser, senão Jesus Cristo. Chamado, hein? Que chamado, hein? E o Padre Silvio está entre esses, foram chamados por Jesus, né? Foi ordenado dia 15 de outubro de 2010, dia de Santa Teresa de Ávila, padre, e esse mistério te alcançou, o mistério do chamado ao sacerdócio. Conta pra gente como foi que tu descobriu esse chamado e como Deus foi derramando a graça para você aderir, se foi uma coisa assim desde criança. Você não tem esses testemunhos, missa, né? Pequenininho. A gente quer saber como é que foi que essa graça, né, se encarnou na sua vida. Diego, você foi muito feliz quando você usou o verbo descobrir. Como foi que o Senhor descobriu? Porque, como nós sabemos, um sacerdote, uma pessoa casada, uma celibatária, Deus chama desde toda a eternidade. E cabe a nós, na oração, descobrir aquilo que Deus tem para nós. Na minha vida pessoal, a Delne brincava aqui, padre, você celebrava a missa pequenininho, com biscoitinho e suco de uva, né? Não, Delne, não. A mim se emprega muito bem aquele texto bíblico de Hebreus 5, versículo 1 a 5. Aquilo se emprega a todos os padres, mas de modo especial a mim e a muitos que têm uma vida como eu tive. Ali o texto de Hebreus vai dizer assim: o sacerdote é um homem retirado do meio dos homens e constituído em favor dos homens nas coisas que dizem respeito a Deus. Eu nunca pensei na minha infância em ser padre,
quando eu tinha 5 anos de idade, eu era tão identificado com a vida do meu pai, e meu pai, ele era pecuarista, né? É que eu cheguei para minha mãe e eu tinha uma paixão tão grande por cavalos e por gado, boi, vaca, né? Essas coisas assim. Eu tinha uma paixão tão grande que com 5 anos de idade eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, quando eu crescer eu quero ser veterinário. Aí a minha mãe olhou e disse assim: onde é que você escutou isso? Eu não, veterinário não são aqueles amigos do meu pai que às vezes vão para a roça com ele? Aí a minha mãe: meu Deus, você entendeu? Eu quero ser veterinário. Mas aí o tempo foi passando, né? Quando eu tinha quase 17 anos de idade, porque eu sou do mês de agosto, então foi mais ou menos no meio do ano, quando eu ia fazer 17 anos de idade, me convidaram para um grupo de iniciantes. A minha família já era católica quase praticante, não era bem uma família católica praticante não, mas conservava os valores. Nós íamos à missa pelo menos uma vez por mês, digamos assim, né? E aí eu fui convidado para um grupo de iniciantes. Já nesse grupo de iniciantes eu tive uma experiência muito forte com Deus. Um ano depois eu fiz um seminário de vida no Espírito Santo, e aí sim eu tive uma forte experiência com Deus, e começou a acontecer uma coisa estranha dentro de mim, porque na minha cabeça os planos de ser um homem de bem, um bom profissional no mundo secular continuavam, né? Uhum. Eu nunca sonhei em fazer nada de errado, digamos assim. Mas aquele sonho de ser um veterinário, de ter propriedades rurais, essas coisas assim, isso eram os meus planos. Mas interiormente eu sentia que a coisa estava mudando. Eu não queria admitir muito, mas eu notava. Até que aconteceu, eu já tinha 20 anos, né? Foram 2 anos e meio depois. Eu estava numa adoração, numa formação geral do Projeto Juventude para Jesus, da cidade onde eu morava. E lá eu diante... Era onde, padre? Eu sou de Aracruz, Espírito Santo, mas eu morava em Eunápolis, na Bahia. Né? Um abraço, né, para o povo do Espírito Santo, para o povo de Eunápolis, né? Vocês fazem parte da minha história. Então, naquela adoração ao Santíssimo, eu tive uma visualização de eu paramentado de padre, e eu notei que Deus me chamava à vida consagrada. Nossa. Eu notei que Deus me chamava à vida consagrada. Era uma mistura, o chamado a comunidade Shalom, a comunidade de vida, com o sacerdócio ao mesmo tempo. E na época, a importância do acompanhamento no grupo de oração. Eu tinha 20 anos, o meu acompanhador tinha 19. E eu fui partilhar com ele o que eu estava vivendo. Ele disse: faça o vocacional à comunidade Shalom, não perca a oportunidade. Mesmo que você não tenha vocação ao Shalom, mas Deus vai te dizer alguma coisa lá. E eu fui, né? Eu fui. No dia do meu vocacional aberto, eu tive a experiência com Deus mais forte de toda a minha vida. Eu tive uma visualização e senti uma profecia, né? A profecia eu não poderia falar para mim mesmo, né? Eu sentia, né? Que Jesus me dava a comunidade católica Shalom como a minha casa. Essa é a casa que eu te dei. Essa é a casa que eu te dei. Eu lembro disso todos os dias da minha vida. Logo ali no vocacional aberto, naquele comecinho. No vocacional aberto. Aí você pode imaginar que eu passei aí para os encontros mensais do vocacional só para cumprir tabela, porque eu já sabia que eu ia sem arrogância nenhuma, mas assim, com muita tranquilidade eu sabia que eu iria ingressar para a comunidade. Mas quanto ao sacerdócio, eu fui deixando de lado, né? Fui deixando de lado. 5 anos depois, eu já na comunidade de vida, consagrado, para você ter uma ideia, como que eu tentei fugir do sacerdócio, né? Eu não me consagrei no celibato a primeira vez, as primeiras promessas. Normalmente quem se sente chamado ao sacerdócio, né? Deixa eu passar, né? Deixa, né? Deixa, né, Diego? Vai ali, vamos andando, vamos caminhando, né? Vamos caminhando. Vai que, né? Vai que, exatamente. Aí foi muito importante para mim,
que eu fui no meu T1, né? O T1, para quem não sabe, é o primeiro ano de consagração, né? Significa votos temporários, né? Hoje, promessas temporárias, primeiro ano. E eu estava em Palmas, em missão lá em Palmas, já consagrado na comunidade, já com promessas na comunidade, mas ainda não celibatário. E vocês sabem que Palmas é uma cidade muito nova. E quando eu morei lá, 24 anos atrás, era mais nova ainda. E Palmas havia a realidade da igreja nascente, em construção, com pouquíssimos padres e pouquíssimas igrejas construídas. Por final de semana, eu precisava presidir 3 celebrações da palavra em igrejas em construção, porque não havia padres nem igrejas, né? E aí, dentro de mim, foi criando-se uma identidade muito grande com aquilo que eu fazia nos finais de semana. E durante a semana, em casa, eu presidia, praticamente todos os dias. Tocou na necessidade ali do ministério também, né? Exatamente. Experiência ali. Sim. Eu acho, Diego, que Deus se utilizou para 2 coisas. Eu acho não, ele se utilizou para as 2 coisas. Para eu ver a necessidade, para eu me sentir identificado com aquele serviço. E eu sempre fui apaixonado pela igreja primitiva. E aquela realidade de Palmas fazia com que eu revivesse a experiência dos apóstolos. Sim. De estar ali evangelizando, né, Delny? E qual foi esse momento, padre, que você disse assim, não, agora eu me rendo, não tem mais como fugir? Exato, estava esperando a pergunta. Quando eu estava já mais para o clergyman, né, do que para uma aliança sem Cristo no dedo, né, Diego? Quando eu já estava bem assim, eu pedi para o arcebispo de Palmas me escutar em confissão, né? Na época não havia os meios de comunicação que nós temos hoje, então eu não tinha como fazer formação pessoal, direção espiritual, então eu procurei o arcebispo para me confessar. Falei para ele a história de vida, a luta interior que eu estava travando com o próprio Deus há 5 anos e que eu estava para me render naquela luta e queria abraçar o sacerdócio. Isso em Palmas? Era Dom Alberto nesse tempo? Era aí? Dom Alberto Taveira, né? Está em Belém hoje. O dia 16 de outubro de 2000, né? Ano jubilar, né? E aí houve também importante uma profecia que num retiro que nós como comunidade Shalom fazemos, chamado Reciclagem, um retiro de 10 dias, em 1999 uma pessoa profetizou dizendo assim que o presente que eu ia dar a Deus no jubileu do ano 2000 seria o discernimento da forma de vida, né? Então, eu lá diante do arcebispo, contei a minha história de vida, contei a luta que eu travava e ele me disse assim, Silvio, deixa eu te perguntar 3 coisas. 3 coisas referentes ao sacerdócio. Primeiro, para ser padre é necessário para ser padre é necessário uma paixão interior. Existe em você essa paixão? Aí eu disse, existe. Hoje existe esse coração apaixonado pelo ministério. A segunda coisa é disposição para viver o celibato. É impossível um padre sem o celibato. Então, hoje, você tem disposição para viver o celibato? Aí eu disse, sim. Hoje, depois de tudo que eu vivi aqui em Palmas, eu tenho disposição para viver o celibato pelo reino de Deus. Aí ele falou assim, né? A terceira coisa não depende de você. Depende da confirmação da igreja. E eu queria te dizer que eu, como sucessor dos apóstolos, confirmo a tua vocação. Vai em frente. Nossa, que sinal, depois hein? desse empurrãozinho aí. Olha, a gente está recebendo o padre Silvio Scopel aqui, ele está contando o testemunho dele. Antes dele continuar, ele acabou de dar o sim dele aí, né? Para trilhar um caminho, meu amigo, mas depois que você acolhe o chamado de Deus, até se tornar padre, você ainda passa um tempo aí estudando, né? É o tempo de seminário. E a gente vai acompanhar agora exatamente uma matéria sobre isso.
o dia a dia de um seminarista. Como é que é o dia a dia de um seminarista? Confere aí. Sou Gleidson, membro da comunidade católica Shalom, como comunidade de vida, seminarista. Como deu para perceber, meu dia começa logo cedo. Organizo meu material, pego meu sinal, beijo, digo: obrigado, Senhor, por me teres escolhido. Preparo o café da manhã para mim e para os meus irmãos. Aproveitando também para conviver, partilharmos um pouco como foi a noite, se está tudo certo, coisas do tipo. Hoje moro na Diaconia Geral Shalom, o lugar do governo geral da comunidade. Então eu preciso pegar uma van para chegar até a faculdade, cerca de 40 a 50 minutos de estrada. Aqui nós começamos o nosso dia com a Virgem Maria, rezando o Santo Terço. Pedimos a intercessão de São José por nós e por nossos benfeitores. Santa Missa, lugar de encontro com Jesus na Eucaristia, onde eu posso ajudar os irmãos a também entrarem nesse mistério por meio da música. Depois da Santa Missa, eu aproveito para fazer as laudes, o momento em que posso louvar a Deus por meio da palavra. Depois da Santa Missa, eu vou para a aula. Na faculdade, também aproveito para tirar dúvidas com os meus colegas de turma, os professores. Tem também o momento do lanche, uma hora bem esperada para mim, mas também para tantos. Acabada a aula, retorno para a casa comunitária e temos o momento do almoço. Depois fazemos a faxina e rezamos. Nós, na comunidade, rezamos 2 horas. 1 hora de oração pessoal e 1 hora de estudo bíblico. Essa é a capela da diaconia. E em seguida, o apostolado. O meu em específico acompanha algumas missões. Depois, mais um tempo de estudo, para organizar as ideias, o que aconteceu na aula, enfim. Nesse dia ainda fui organizar a credência para Santa Missa. Nós também temos um momento em que, junto aos meus irmãos, nós louvamos, intercedemos, partilhamos, um momento de muita graça, o que nós chamamos de oração comunitária. À noite, em alguns dias da semana, nós nos reunimos em célula comunitária, onde podemos conviver, participar de formação e rezar junto com os irmãos da comunidade de aliança. E tem dias que ainda dá tempo para um esporte. Enfim, as completas. Após um longo dia, posso suplicar o perdão de Deus e pedir uma noite tranquila e santa. Então essa é a nossa rotina. Você pode me acompanhar hoje durante todo o dia. Você pode perceber que em meio à vida de oração, em meio à vida fraterna, em meio aos estudos, nós buscamos reconhecer a voz de Deus a um chamado. E que chamado? Ao sacerdócio dentro da igreja. A responder como Shalom ao mundo que deseja, anseia a misericórdia, a bondade, o perdão e o amor de Deus. Saiba mais sobre nós, sobre a nossa rotina, sobre o nosso ordinário, enfim, no nosso Instagram, Seminaristas Shalom.
Deus nos abençoe. Obrigado pela paciência. Shalom. Você viu aí como é a rotina de um seminarista, bem dinâmica. Acho que o Padre Silvio também, né, deve ter vivido essa fase aí de maneira bem intensa, né, Padre? E hoje sacerdote, 14 anos de sacerdócio, né? Vai em completar outubro, 14 anos em outubro. 13,5, digamos 13,5, assim. tá quase chegando aos 14 anos de sacerdócio. Exato. Mas hoje, Padre, você falou um pouquinho do seu testemunho, do processo de descoberta, dessa rendição a Deus. Hoje, como um sacerdote, chamado a uma vida consagrada também, uma vida comunitária, uma vida apostólica, são muitas atividades agregadas ao teu ministério. Como isso te planifica? Fala um pouquinho dessa alegria, essa felicidade de, nessa vida que você abraçou, viver o chamado de Deus, né? Nós, como no caso o sacerdote Shalom, sacerdote da comunidade de vida, primeiro ele tem uma identificação com carisma. De repente, Brasil afora, estejam nos assistindo muitos seminaristas, sacerdotes ou candidatos ao seminário diocesanos, que têm um chamado mais diretamente ao sacerdócio. Então, para você, eu queria explicar que no nosso caso tem um passo antes, que é o chamado à comunidade de vida, no meu caso, também no caso de vocês. E assim, eu sinto no meu coração, dia após dia, já são 27 anos de vida consagrada, de vida na comunidade de vida, eu sinto uma identificação profunda com a comunidade de vida. Primeiro, a vida comunitária, ela é um grande presente, porque quando nós pensamos em vida comunitária, antes de ter uma vida comunitária, a gente pensa que ela é uma fonte de alegria, e a vida comunitária é uma fonte de alegria, mas também ela é uma fonte de autoconhecimento, porque os irmãos vão nos levando para o conhecimento de nós mesmos e nos permitindo um processo de conversão. Inclusive eu sou um dos irmãos, viu? Estamos na mesma casa comunitária do Padre Silvio já há 9 anos. 9 anos. 9 anos. 9 né? anos, olha aí. O Diego chegou, nem namorava, já está com 2 filhos. Né? Eu batizei um. Né? Então, a vida comunitária, a diferença dos irmãos... por exemplo, eu sou natural do Espírito Santo, morei na Bahia antes de entrar na comunidade. O Diego é fortalezense, a Delny veio do interior do Ceará, morou no Rio, não é, Delny, muito tempo. Enfim, a gente na vida comunitária, nós vamos conhecendo uma gama de cultura muito grande. Os bens de bens intelectuais vão sendo colocados à disposição do outro. Também temos a possibilidade da correção fraterna, que é muito dolorosa, mas faz um bem muito grande. Às vezes a correção fraterna é pacífica e às vezes não é pacífica, né, Diego? Às vezes são atritos que levam os irmãos para o perdão, para a correção fraterna. E também, independente de ser padre, existe a comunhão das formas de vida. Moramos juntos, sacerdotes, com a riqueza do seu ministério, com o testemunho de vida reconciliada, com a vida sacramental, os casais, com o testemunho do amor esponsal, o dom que são os filhos, os celibatários que vão irradiando aquela discreta e eficaz presença do Espírito Santo no seio da comunidade. Sendo assim, de modo prático, a vida comunitária, ela é evangelização em si mesma, porque nos leva naturalmente, não nos força, mas nos leva naturalmente à alegria, ao autoconhecimento, à reconciliação, à partilha, ao enriquecimento mútuo e a muitos outros bens que nós poderíamos citar aqui agora, né? E aí, você ia perguntar, Mas tem Diego. coisa boa também. Tem muito desafio, mas tem muita coisa boa também. Mas tudo isso que eu tô falando é coisa boa, né? Olha, o pessoal tá doido que eu me pergunte sobre seus hobbies, sobre o que você gosta de fazer. Ah, tá. Então deixa até as coisas a alegria do sacerdócio um pouquinho para depois, né?
Diego, eu gosto muito de brincar com os teus filhos, né? O Miguel e o Rafael, né? Enfim, gosto muito de criança, gosto muito de brincar com os filhos dos casais da comunidade de vida. Também eu cultivo uma paixão muito grande por futebol. A minha carreira de jogador foi encerrada porque eu fiz uma cirurgia no coração. Não ri de mim não, Delny. Eu fiz uma cirurgia no coração séria, aí eu passei a tomar um remédio que é um anticoagulante que deixa o sangue mais fino. Então eu não posso fazer esporte de impacto físico, né? Mas eu adoro sentar na frente de uma TV. O problema é que dificilmente eu posso. Mas Só falta tempo, né, padre? Gostar Só gosta. falta tempo. Assistir um bom jogo de futebol. Eu tive na minha história 2 ídolos esportivos. Um é do futebol, o Zico, né? Aí eu já estou falando um pouquinho a minha idade, não tenho problema com isso não. Eu tenho 48 anos de idade, indo para os 49. Eu sei que não aparenta, mas eu tenho nessa idade. Então, o Zico é um dos meus ídolos no esporte. Gosto demais do Flamengo, gosto muito de futebol. Acompanho a seleção brasileira, assisti toda a Copa de 94 e a de 2002. Né? Eu tenho essa alegria na minha vida de ter visto o Brasil ser campeão do mundo 2 vezes. E também um outro esporte que eu já gostei muito, hoje em dia nem tanto, é a Fórmula 1. Né? O meu grande ídolo esportivo é o Ayrton Senna. Eu sei o que aconteceu na vida do Ayrton Senna do dia que ele nasceu até o dia que ele morreu, e o que falaram dele depois, né? Mas a Fórmula 1, não quero fazer propaganda ao contrário não, nem comentário depreciativo, mas é que do ano 2000 para cá eu acho que ela perdeu muito a graça. Quem viu Senna, Mansell, Piquet, Prost, naqueles carros com câmbio manual, hoje assistir uma corrida de Fórmula 1 é uma tristeza. É verdade. Já que a gente, padre, nessa vida comunitária acolhe os irmãos, respeitar as diferenças um do outro, eu te acolho mesmo sendo flamenguista, tá certo? Obrigado, Delny. Olha, padre fala um pouquinho daquilo que ele gosta, das coisas de lazer dele, dos hobbies e tudo. E a gente vai conferir agora o que o padre Franco vai dizer pra gente, ele que está em missão em Roma, e ele vai falar um pouco sobre como o esporte, como o lazer influenciam positivamente o ministério dele. Olá, pessoal do Fazendo Barulho, sou o padre Franco Galdino e hoje venho aqui para falar para vocês sobre a vida de um sacerdote, a vida normal, comum de um sacerdote, que alimenta inclusive lazeres, alimenta atividades diferentes. Um padre não só reza a missa e reza o terço, né? Mas um padre tem uma vida social e também uma vida relacional. Eu entrei na comunidade, eu tinha 17 anos. Comecei a minha vida missionária com 17 anos. E pensei inicialmente que Deus me pedia para deixar tudo, não ser mais eu. Mas logo eu percebi que não era isso que Deus queria de mim. Deus queria que eu desse tudo a Ele, não simplesmente deixasse, mas eu desse a Ele tudo que eu tinha, as minhas potencialidades, as minhas capacidades. E assim eu fui entendendo que eu não precisava deixar aquilo que era bom. Eu precisava purificar, ou melhor, deixasse que Deus purificasse, podasse o que não era, da sua vontade, mas eu poderia alimentar as coisas naturais e humanas e positivas que Ele tinha me dado, porque Ele mesmo me deu. E assim eu fui percebendo o quanto eu precisaria cultivar aquilo que era dom de Deus para mim. Eu gosto de pensar que a forma de Deus agir conosco é no waste, né? Sem desperdício. Nunca desperdiça nada. Deus pega tudo. Me deu formas de pensar, me deu estudo, me deu capacidades relacionais, inclusive me deu habilidades esportivas, né? Coisas que eu gosto de fazer, conhecimentos para a missão. Então, não necessariamente deixar, mas incorporar e servir ao Senhor com aquilo que Ele nos deu. Cultivar, então, que é humano. Então, por isso, eu nunca deixei de alimentar na minha vida como missionário, como sacerdote, fazem 5 anos que eu sou padre, não deixei de alimentar boas amizades, que me fazem muito bem, alimentar lazeres, passeios, cinema, coisas que eu gosto, artes,
né? Sou apaixonado pelas artes, pela cultura, obras de arte, museu, música, né? Música de todos os tipos, e o esporte, que é um pouco do que eu também queria falar com vocês. A experiência do esporte, o quanto me fez bem. Um dia, esportes vários, né? Gosto de fazer um pouco de tudo. Não me sinto assim um esportista, né? Até porque eu não sou muito habilidoso na maioria dos esportes que eu faço, mas eu gosto de fazê-los para um bem pessoal e um bem também na missão, né? O ciclismo, que eu gosto bastante, o nado, por exemplo, né? Algumas vezes joguei beach tênis e gostei bastante também, o surf e outros esportes, vários esportes. Uma vez no Instagram eu postei uma foto fazendo um esporte, e aí na descrição dessa imagem eu botava: sou eu mesmo nesse esporte, eu fazendo isso. Mas não é estranho, perguntava, não é estranho um padre estar fazendo esporte? Não é secular demais para estar no Instagram de um padre? E eu respondia, de jeito nenhum. O Senhor, quando nos pede para segui-lo, nos pede inteiros e com tudo, inclusive com essas habilidades que nós temos. O esporte me ensinou muitas coisas. Me ensinou, por exemplo, a não desistir facilmente, mas insistir, persistir e ir além, adiante. Isso, obviamente, tem efeitos, inclusive, na minha vida espiritual, né? Percebi o sentido positivo da competição, né? De respeitar o próximo sempre, de valorizar a pessoa que está perto de mim, está competindo comigo, mas de competir, de lutar, né? De querer, desejar alcançar metas que às vezes são quase impossíveis para nós, né? O sentido positivo de superar, de superar a si mesmo para alcançar a vitória, né? O corpo mais sadio. E quando eu percebo que eu pratico um esporte, eu também alimento e cultivo essa dimensão humana em mim e posso me doar mais. Não é para mim mesmo, simplesmente, mas para me doar mais, né? Com o corpo bem, são, com a cabeça sã, a alma também consegue se ofertar mais, né? Consegue entender melhor as realidades divinas. E que a santidade passa pela essa minha humanidade. Uma humanidade que foi aperfeiçoada, que é cultivada naquilo que é positivo e que pode se dar a Deus melhor. Uma melhor qualidade de vida, de saúde, em vista de uma maior doação de si. Então, eu costumo cultivar esses meus lazeres, sobretudo o esporte, que me fazem bem. Às vezes saio daqui de casa com a bicicleta, todo equipado e para fazer um esporte. Às vezes vou para a praia, para nadar ou para surfar. E essas coisas não tiram em nada a minha vida sacerdotal e a beleza da vida sacerdotal, ao contrário, enriquecem, né? É também uma forma de me doar cada vez mais para o reino. Finalizo com uma frase de São Paulo aos Coríntios. Diz: os atletas se abstêm de tudo para ganhar uma coroa corruptível, e nós para ganharmos a coroa incorruptível, imperecível. Assim que nós podemos fazer. A nossa vida, o Senhor que não desperdiça nada, é capaz também de tirar dessas coisas aparentemente seculares grandes frutos também para a nossa vida espiritual. Deus te abençoe e continue. Tenha uma vida saudável, que faz bem e não tira de nada da nossa forma de santidade. Ao contrário, nos ajuda bastante. Essa é a minha que eu encontrei e você também vai encontrar as suas. Shalom! Obrigada, Padre Franco, um grande abraço. Daqui a pouquinho nós temos mais bate-papo com o Padre Silvio Scopel. Ainda hoje também no programa, uma entrevista muito especial que nós fizemos com o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. A gente vai agora para um brevíssimo intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho! É com grande alegria que nós já começamos a escrever o ícone do ressuscitado que passou pela cruz. Os nossos irmãos missionários que servem na litúrgico sacramental já vão começar nesse mês a escrever, a subir nesses andaimes e escrever esse grande ícone do ressuscitado que passou pela cruz. Vai ser uma experiência muito forte. As pessoas, quando entrarem nessa igreja, se depararem com essa imagem de Jesus ressuscitado. Nós continuamos avançando na construção dessa igreja.
Nós temos esse ícone que está para ser escrito, nós temos depois as capelas, a Capela do Santíssimo, a Capela da Mãe de Deus, a Capela da Reconciliação. Nós precisamos também a aquisição do presbitério, precisamos concluir, na verdade, o pagamento do som, já recebemos uma doação, uma boa parte do som, e nós queremos estender as nossas mãos e continuar pedindo a sua ajuda para construir essa igreja. Padre, quais são as formas de contribuição? Nós vamos colocar aqui agora no visor nosso WhatsApp. Por meio dele você vai poder entrar em contato conosco e a gente vai lhe mandar todas as informações. E a gente vai colocar logo também aqui o Pix. É o e-mail da igreja, é o Pix que você pode fazer a sua doação, mas por meio desse e-mail você pode também tirar suas dúvidas. Por meio do WhatsApp você pode também mandar os seus pedidos de oração, ou você pode também entrar, nós vamos colocar aqui a nossa página, o nosso perfil do Instagram, @Igreja do Ressuscitado. E por meio desses canais, dessas redes sociais, você fica por dentro dessa construção, porque afinal, uma igreja se constrói com seu povo. Obrigado porque você está fazendo parte dessa história. Deus te abençoe. Shalom. Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho! Segue o Baile Brasil no Fazendo Barulho. Eu e a Delny tivemos a oportunidade de estar com uma pessoa muito especial. Exatamente. Nós estivemos com Dom Gregório Paixão, arcebispo daqui de Fortaleza, e tivemos com ele um momento muito especial na primeira visita dele ao Shalom da Paz, né, nosso centro de evangelização aqui. Exatamente. Dom Gregório, você deu uma entrevista para nós lá no estúdio da Rádio Shalom. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Shalom que estão nos acompanhando agora. E olha só, ele abriu o coração. Confere aí. Nós estamos aqui no estúdio A da Rádio Shalom, recebendo nosso querido arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. Nós aqui em Fortaleza tivemos a graça de receber o novo arcebispo no último mês de dezembro de 2023 e hoje vamos conversar com ele pela primeira vez aqui no programa. Seja muito bem-vindo, Dom Gregório. Muito obrigado, Diego. Realmente é uma graça muito grande poder estar aqui com vocês, né? Aproveitando assim ao máximo desse programa Fazendo Barulho. O que nós desejamos é isso, fazer um pouquinho de barulho aqui, né, nesse momento, para que possamos acordar o coração da juventude, daqueles que estão nos ouvindo, enfim, né, fazer com que ressoe no coração de cada pessoa a maravilha da obra de Deus. Quando a gente pensa na figura de um bispo, né, de um pastor, a gente esquece de alguns detalhes, né, preciosos da história, que um dia o senhor foi um jovem que aceitou o chamado ao sacerdócio. Queria que você contasse um pouco como foi isso na sua vida. É interessante, eu desde pequeno dizia que ia ser padre. Eu acho muitos garotos que frequentam a igreja, né, devido ao padre estar ali na frente, aquela figura assim, um tanto heróica, então a gente deseja muito estar ali no lugar daquela pessoa. Então eu dizia que eu queria ser padre, isso já com 6, 7 anos de idade. E é interessante que algumas primas, assim, algumas pessoas conhecidas, elas diziam, quando elas iam lá na minha casa, eu não lembro disso, mas quando elas iam embora, eu dizia para as pessoas, né? Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, né? Era mais ou menos isso assim. E eu dizia isso para que as pessoas fossem embora, para eu poder brincar, porque toda vez que chegava uma visita lá na minha residência, a mamãe nos obrigava a ficar sentados ouvindo aquelas conversas, né? Mas o certo é que eu dizia isso, né? Então, e fui crescendo dentro da igreja, fui aluno de um colégio religioso e isso fez com que cada vez mais eu estivesse perto digamos, desse ideal de vida, né? De vida sacerdotal. Eu sempre pensei em ser religioso, né? E depois, porque eu nunca me imaginei como padre diocesano. Isso é interessante, né? Talvez pela vida comunitária, não sei, eu sempre achava que devia ser religioso. Então eu frequentava naturalmente salesianos, era aluno salesiano, os capuchinhos, né? E isso realmente fez com que a minha vocação fosse aumentando. Mas o que mais naturalmente Deus tocou no meu coração, digamos, daquele momento da minha história, foi a presença
de sacerdotes que foram exemplares na minha vida, né? A imagem que eu tenho de padre, por isso que eu gosto tanto de padre, né? Eu nunca tive muito contato com o bispo, né? Porque era Dom Luciano José Cabral Duarte, à época lá em Aracaju, mas os padres, porque os padres sempre foram muito bons para comigo, né? Então o padre Cassiano que dizia assim, Jape, meu baixinho, ele era desse tamanhozinho assim, nós éramos maiores do que ele, mas ele dizia Jape, justiça, amor e paz, né? Depois o padre Guimarães, que era um homem feliz, pense num homem feliz, alegre, vivia sorrindo o tempo todo, né? Padre Almeida, que era daqui de Fortaleza, fala isso aqui em Fortaleza, mas sendo salesiano, morou lá, foi nosso pároco lá em Aracaju. E também Padre Sebastião. Então, esses 4 sacerdotes, realmente, Orsini, que era o diretor do colégio, mas esses sacerdotes realmente fizeram a nossa cabeça pelo testemunho de vida, pela felicidade de ser padre. Então, eu fui crescendo, naturalmente, uma experiência aqui, outra experiência ali, até que eu pensei e talvez no final de ir para uma congregação lá em São Paulo, né? Não deu certo porque os estágios eram mensais e não dava, eu vindo de uma família simples, né? Não dava para comprar passagem todo mês para ir a São Paulo, depois eu era muito jovenzinho. Então lá o superior da congregação disse, olha, é melhor que você busque uma congregação aí em Aracaju, porque, né, você não tem condições de estar aqui, então veja aí a possibilidade. E eu simplesmente conheci a fundação de um mosteiro de monjas em São Cristóvão, que é uma cidade vizinha a Aracaju, e lá encontrei com o abade me convidou para conhecer o mosteiro, porque uma religiosa me apresentou como vocacionado. Eu disse que não ia para Salvador, porque minha família não tinha condições de pagar para que eu fizesse os estágios, e o resultado que ele disse, não tem problema não, eu lhe mando o dinheiro da passagem. Desse jeito, né? Dom Paulo Rocha. Eu achei que aquilo ali era uma brincadeira, né? Eu estava ali iniciando a faculdade, então ele mandou 3 meses depois o dinheiro para que eu fosse até Salvador. Providência total, né? Levei para minha mãe que não sabia da história do padre, que disse que eu devia entrar na congregação de Aracaju, né? Então, minha mãe disse, junto com meu pai, né? Olha, se ele mandou, então vá, faça essa experiência. Essa religiosa me levou até Salvador e, né, naquela noite, quando eu cheguei ali, foi cantado Subtum Praesidium, que é um canto muito antigo de Nossa Senhora, talvez o mais antigo, e foi algo tão especial dentro do meu coração, algo tão assim, eu disse, eu vou entrar aqui e vou morrer aqui, né? Entrei no mosteiro, né? Ainda estou vivo, mas vou morrer lá, né? Que eu vou me aposentar e vou voltar para o meu mosteiro. Então essa história não tem assim nada de extraordinário, apenas alguém que estava buscando. Então eu fui coroinha, tudo mais. Então esse trabalho junto aos padres como coroinha, né, ajudando a igreja, participando dos grupos de jovens, etc., foi que me fez ir adiante, e eu nunca pensei outra coisa. Ou eu seria um religioso, ou eu seria padre, ou eu não seria ninguém nessa vida. Não existia nenhuma possibilidade para mim, senão a de ingressar, né, na vida sacerdotal, né, na vida religiosa. E depois veio meu irmão, que é monge beneditino também, Dom Henrique, que entrou uns 10 anos depois de mim, no mesmo convento que eu. Dom Gregório, a partir da sua experiência como monge, como sacerdote e hoje como bispo, como o senhor percebe assim o sacerdote como essa presença de Deus no meio do povo, esse sinal do eterno no meio das pessoas? É interessante, não é? A gente consegue perceber isso pelo carinho que as pessoas têm para conosco. Sim. Né? Um carinho, um respeito, um amor tão grande, e isso realmente é inegável. Mas principalmente pelo contato que a gente tem com o próprio Senhor, pela realização dos sacramentos, né? E ao mesmo tempo, porque a grande graça, eu acho assim, da vida sacerdotal, é nós podermos o tempo todo estar falando sobre coisas boas. As pessoas sempre nos trazem, né, uma situação difícil e a gente está sugerindo uma coisa boa, né? As pessoas trazem uma situação familiar, de filho, assim por diante, a gente está sempre falando uma coisa boa. Então, é muito bom estar pensando sempre coisas boas, é muito bom estar sempre buscando ajudar as pessoas. Eu acho que essa graça que o sacerdócio nos dá, levar Deus. E quando a gente busca levar Deus, a gente leva essa alegria. E foi assim a experiência que o senhor teve também, né? O senhor teve uma experiência com a bondade dos padres, né? Com o amor também. Isso ficou marcado, né? Mais do que tudo. E acaba sendo assim esse sinal que o senhor quer comunicar, né? No seu ministério. Eu acho que realmente essa é a grande graça que a gente tem
quando a gente persevera nessa alegria. Né? O cansaço é grande, inegável, a exigência é imensa, porque você não pode esquecer que você tem que ser padre 24 horas. Né? Então a boa palavra tem que ser dada, né? Tudo mais, realmente é um chamado como Jesus, né? Ali o tempo todo, não tinha nem tempo de descansar, porque as pessoas estavam sempre buscando Jesus. Mas eu acho que essa alegria do serviço a Deus e às pessoas. E a grande beleza também do sacerdócio é que a gente, né, como também todos aqueles que são consagrados, né, a gente convive das pessoas do palácio até a comunidade mais simples, né? Das pessoas de todas as culturas, assim por diante, de gente que nos ama profundamente, de gente que não nos suporta, simplesmente porque nós somos cristãos, né? Então isso é maravilhoso, porque dá uma possibilidade da gente olhar o mundo, né, com os olhos de Deus, e que é sempre o olho de misericórdia para com todos, né, próximos e distantes. É nítido assim no seu ministério, no seu serviço, esse desejo de estar próximo das pessoas, é muito comunicador. Todo mundo fica esperando as historinhas do Dom Gregório na hora das homilias. Né? Muito obrigada assim, por esse momento conosco. Em nome da Rede Vida, a gente quer agradecer muito esse momento, dizer que estaremos em oração pelo Senhor, pelo seu ministério, pelo seu serviço também. E nosso programa é voltado para os jovens, né? A gente queria pedir que o Senhor deixasse uma breve palavra para os jovens que estão acompanhando o programa, que de repente se sintam chamados ao sacerdócio, porque a gente sabe que tem aquele medozinho, né, no começo, será que Deus está me chamando? Como é que eu posso discernir bem o chamado de Deus, né? Eu diria sempre, sabe, Delny, para as pessoas que estão assim nos assistindo, né, para os amigos e principalmente para os mais jovens, eu repito uma palavra do Papa João Paulo II, que realmente São João Paulo II, né, que toca o nosso coração. Não tenha medo, né? Não tenha medo. A gente não pode ser escravo dos nossos medos. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, a gente tem que observar o que Deus deseja de nós. A vida é exigente. E se fosse algo assim tão fácil, eu acho que a própria existência seria sem graça, né? Se tudo fosse tão fácil como a gente gostaria que fosse a nossa vida. Então a vida sacerdotal é uma vida tão exigente quanto a vida matrimonial, não tenha dúvida disso. Mas eu digo, vale a pena viver esse grande sonho de Deus em favor dos nossos irmãos. Alguém precisa, não é, digamos assim, dar um primeiro passo para o serviço de Deus. Os consagrados vivem essa grande beleza. Também eu digo uma outra coisa, porque eu vi isso, ouvi aquilo, etc, né? Às vezes as pessoas, né, Delny, tem essa questão de o mau exemplo de um, de outro. Eu não me preocupo com isso. Eu tenho que me preocupar se eu estou testemunhando Jesus Cristo. E todos nós somos limitados. Quando eu olho para mim mesmo, eu digo, poxa vida, quanta limitação existe em mim. E quando a gente olha a vida da igreja de um modo geral, né, eu lembro daquilo que eu vi no primeiro dia quando entrei lá no Mosteiro de São Bento, do abade Paulo Rocha, que era um homem assim misericordioso, muito bondoso e muito sábio. Ele disse assim pra gente, olha, ele estava iniciando a vida monástica. Ele falou, aqui no mosteiro vocês vão conhecer os melhores homens e os piores também. Ele não mentiu. Ele falou exatamente isso. Falou as claras ali. As claras. E disse, resta saber onde você deseja estar. Né? Se entre aqueles que realmente se realizam, que estão alegres e felizes, ou entre aqueles que perderam, né, o elan da vida durante o tempo. Então, realmente, eu acho uma preocupação que todos nós precisamos ter. Então, a igreja é maravilhosa, servir a Deus é maravilhoso. Quando alguém pergunta a mim, né, e sem fantasia, não é? Eu digo, olha, é exigente como qualquer coisa é exigente. Né? Um pai de família, imagine um pai de família, qualquer pessoa, todos nós temos dificuldades, mas a alegria de servir a Deus, assim por diante, as pessoas, cada um na sua vocação, mas eu digo na vocação específica, sacerdotal, é uma coisa extraordinária, maravilhosa. Eu não trocaria isso por nada nesse mundo. Eu confesso. Se você tiver vocação, meu irmão, né, ou minha irmã aí também, vá lá, vamos lá, vem nos conhecer, conheça, a igreja está espalhada em todo mundo com as mais diferentes vocações, né? Então, que Deus toque o seu coração e, né, sirva ao Senhor. Isso é o mais importante. Obrigado, Dom Gregório. De fato, o senhor não precisa se esforçar para mostrar o quanto o senhor é feliz, né, no seu chamado. Realmente é um grande testemunho. Se Deus quiser, a gente se encontra de novo para conversar com ele. É tão bom, né? Com certeza, queremos outras Escutá-lo, oportunidades. Tão bom. Se Deus quiser, a gente se encontra também em outra oportunidade no nosso estúdio do Fazendo Barulho para a gente poder conversar mais. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Delny, e também a todos os amigos aí da Rede Vida. Você conferiu aí Dom Gregório Paixão, né? Uma grande graça, um grande dom que a Arquidiocese de Fortaleza recebeu no final
do ano passado. Ele disse aí na entrevista beneditino, e no bloco anterior o Padre Silvio estava contando da experiência de ser sacerdote dentro de uma nova comunidade, que é a comunidade Shalom, né? E ele vai concluir agora, Padre, você podia falar mais ainda, que a gente não conseguiu naquele momento, da alegria de ser sacerdote na comunidade de vida, né? E assim, tem algumas perguntas aqui que dizem respeito também no sacerdócio, também, se eu puder falar, o que é que mais te cativa? É o sacramento da confissão? É celebrar a Eucaristia? Se existe alguma coisa que... Todos são importantes, né? Mas tem alguma coisa que mexe mais com o senhor? Pois obrigado pela pergunta e pela oportunidade de dizer o seguinte: está muito ligado à vida sacramental. A grande alegria do sacerdote e que delineia, né, dá forma a toda a sua missão, é a verdade de que ele é um sacramento da pessoa de Jesus. Sendo assim, poderíamos dizer em termos talvez jurídicos, né, para que todos entendam, o sacerdote em meio ao povo é o representante legal da pessoa de Jesus. Então isso nos dá uma alegria muito grande. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não é só uma realidade jurídica, mas sacramental, que envolve toda a pessoa. E chegar nos lugares, poder aplicar a salvação de Jesus Cristo por meio do sacramento da penitência, a confissão, a unção dos enfermos. Eu até hoje, pouquíssimas vezes que eu fui aplicar uma unção dos enfermos no hospital, eu apliquei uma só. Normalmente uma família me convida, padre, vem aplicar a unção dos enfermos a meu parente que está doente, eu vou, tudo bem. Aí quando a gente chega no hospital, aparecem muitas outras pessoas. Os acompanhantes vêm para a porta dos quartos chamar: padre, passa aqui quando também. Quando vem que é um padre ali, né? Exato. Uma esperança, né? Eu tenho uma amiga, uma irmã nossa de comunidade, que uma vez foi ao hospital comigo para eu aplicar uma unção nos enfermos. Aí quando o sacramento se multiplicou, ela disse assim: Padre Silvio, eu não sabia que em hospital padre faz mais sucesso do que médico, né? Porque a procura das pessoas pelas bênçãos, pelo sacramento da unção dos enfermos, você vê a salvação aplicada por meio do sacramento da penitência, a pregação da palavra de Deus, você vê as pessoas mudando de vida porque a palavra de Deus está sendo anunciada e você o faz como o sacramento da pessoa de Jesus. Agora, o sacramento na vida sacerdotal, o que mais me cativa é a Eucaristia. O sacramento da Eucaristia, né? Não me cansa celebrar a Eucaristia. Aqui na Arquidiocese de Fortaleza, nós de segunda a sábado poderíamos celebrar 2 missas por dia e no domingo 3, quando eu posso eu faço. Porque realmente você atualizar para as pessoas a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo é algo extraordinário. Nós falávamos ainda há pouco, né? E é um mistério que me cativa muito. Na Eucaristia, nós somos transportados para o Calvário, e o Calvário, durante a celebração eucarística, o Calvário se torna o sepulcro vazio. Então é um mistério assim que de fato nos eleva. Eu nem percebi uma coisa que eu vou dizer, mas um fiel uma vez, e não foi com tom de bajulação, me disse assim: padre, eu noto que quando o senhor está celebrando a missa, o senhor não enxerga ninguém. Parece que não tem ninguém ali. Aí de fato, o mistério da Santa Missa atrai o meu coração. Uma vez, eu preciso dar esse testemunho para vocês, para falar da alegria, né, do sacerdócio. A maior graça que Deus me deu como padre, ser padre é a maior graça que Ele me deu na vida. Mas como padre, que é apaixonado pela Eucaristia, Ele me deu a graça de celebrar no Santo Sepulcro, em Jerusalém. Né? E foi uma coisa impressionante, porque na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, existe a edícula, onde é o túmulo, onde Jesus foi sepultado, de lá Ele ressuscitou,
e existe mais umas 4 ou 5 capelas em volta. E do nada, eu passeando pela Basílica, numa oportunidade que eu tive, nos deparamos com um padre responsável pelas capelas, responsável pela agenda do Santo Sepulcro, e que sabia falar português. Que maravilha. Aí comecei a conversar com ele, ele, olha, se você quiser, amanhã, 5 da manhã, acabou de abrir uma vaga para celebrar no Santo Sepulcro. Só que para celebrar no Santo Sepulcro é necessário no mínimo 6 meses de agenda. Nossa! Aconteceu que no outro dia pela manhã, um padre croata desistiu de celebrar. E aí sobrou a vaga. Naquele momento eu me vi diante dele, daquele padre. Ele falou, 5 da manhã, se você quiser vir, meu irmão. Às 4 estarei lá. Eu posso dormir aqui? Aí eu não acreditei, né? Aí eu falei assim, para ter certeza, eu perguntei, em qual das capelas? Aí ele, não, na edícula. Aí quando ele falou na edícula, aí eu virei para ele e disse, eu posso dormir aqui? Ele, não, vai para casa, amanhã 10 para 5 você esteja aqui. 4h30 eu estava lá, claro, né? Aí 4h30 da manhã eu lá, me preparei e comecei a celebrar a missa no Santo Sepulcro. Aí existe um mármore, né, muito belo por cima da pedra onde Jesus foi deposto. Em cima do mármore ele coloca uma mesa de altar, e ali eu consagrei o pão, olhei para Jesus Eucarístico e me ajoelhei, como o padre se ajoelha após a consagração do pão. No que eu me ajoelhei, eu coloquei a mão em cima do mármore, em cima do Santo Sepulcro, e olhei. Venerei o Santo Sepulcro, já com pão consagrado. E nesse momento eu senti a voz interior de Jesus me dizendo assim, olhe para o altar. Aí eu olhei. Quando eu olhei, estava a Santíssima Eucaristia, que eu mesmo tinha consagrado, e a voz interior continuou assim, lá eu estive, aqui eu estou. Então, assim, foi uma experiência muito forte com a Eucaristia, que já era o sacramento que mais me atraía e continua sendo. Legal, porque está sendo uma continuação. Semana passada nós falamos justamente sobre a Eucaristia, foi o tema do programa, né? O Padre Silvio está dando continuidade a esse tema da Sagrada Eucaristia, né? Ressoando a graça. Ressoando essa graça. E agora a gente vai ouvir o testemunho de outro sacerdote, que é o Padre Diego, que mora na Itália, em Roma, e ele vai falar justamente sobre isso que o Padre Silvio também ia dizendo, a questão das relações que o sacerdote vai cultivando, também com o povo de Deus, como ele é enriquecido por isso. Olá, eu sou o Padre Diego, eu sou sacerdote da Diocese de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e membro da comunidade de Aliança Shalom, moro hoje em Roma, e uma partilha assim, sobre as relações, né, na vivência do meu estado de vida, da minha vocação. Uma partilha sobre esse assunto me traz 2 imagens. A primeira é aquela da harpa com 4 cordas, né, que é uma imagem que nós temos na comunidade, né, que vem lá de Santa Teresinha, que é a da filiação, da fraternidade, da esponsalidade e da paternidade. Como padre, o grande fruto do meu estado de vida é ser pai. Mas para que eu seja pai, né, Deus primeiro me faz filho, depois me faz irmão, depois me faz esposo e, por fim, pai, né, padre. Acho que dentro desse movimento, uma graça muito grande a de tocar na vida das pessoas, né, dos filhos espirituais que Deus dá, dos irmãos, né, dos irmãos de comunidade, e me fazer parte da vida, né, de cada um, e permitir também que eles façam parte da minha vida, da minha vocação, né? Acho que isso de maneira muito específica, assim, né, me vem muitas histórias à cabeça, assim, ao coração, mas acho que, assim, todas elas acabam tendo um ponto em comum, né, é participar tocar na vida, tocar na graça que Deus dá em momentos de discernimento,
né? Discernimento do estado de vida, discernimento de passos importantes da vida, de decisões importantes a serem tomadas, e poder, às vezes, simplesmente com a presença, ser ali, de fato, uma presença paterna, né? De uma recordação de que as decisões da nossa vida, elas precisam ser dadas sob o olhar de Deus, né? E isso pude tocar de diversos modos, né? Isso é uma graça muito grande que enriquece muito o meu sacerdócio, minha vocação, porque eu toco a ação de Deus, né? na vida das pessoas que Deus me confia, e isso me recorda o quanto Deus toca a minha vida constantemente, o quanto Deus também me chama a ser um pouco indignamente, Deus me chama a ser esse instrumento também, né, da misericórdia na vida das pessoas. Me lembro de uma pessoa que me disse, né, que eu participei até de quando foi fazer a carteira de motorista, né, porque eu fiquei rezando, a pessoa estava muito nervosa e no fim deu tudo certo, né. Então, assim, são pequenos detalhes, mas até depois, né, como eu disse, discernimento de estado de vida, passos para o casamento, passos para o seminário, passos para o celibato, de fato, e ali onde a presença sacerdotal vai enriquecendo a minha humanidade, vai enriquecendo o meu estado de vida, vai enriquecendo a minha vocação. E isso vai assim, né, me fazendo filho, me fazendo irmão, me fazendo esposo da igreja, da comunidade, e me fazendo, então, pai, né? Por isso essa imagem da harpa de quatro cordas. E uma outra imagem é aquela, assim, de um expandir-se e um retrair-se, né? Muito fruto do celibato sacerdotal, né? Então, como padre, como celibatário, nas relações, o movimento é constante, né? As relações são fruto de um movimento de expansão, onde eu me dou, né? Mas também onde eu preciso sempre retornar, né? Para aquele lugar onde, né, no mais íntimo de mim, que é onde Deus habita, né? Porque como celibatário, como padre, quando eu dou de Deus, né? Então, nas relações, vou tocando também essa dimensão, né? É um constante dar-se e um constante voltar para Deus. Um constante dar-se e um constante voltar para Deus. Não porque sejam movimentos que primeiro um, depois o outro. Eles, na verdade, estão sempre muito juntos, né? Mas um pouco para entender, né? É isso, que de ir ao encontro dos outros nas relações para ser enriquecido, para enriquecer, é porque antes há um pouco esse movimento de ir até Deus, né? De em Deus ser enriquecido. Esse que é o mesmo movimento que nós vamos ver da Trindade. O Pai que se dá ao Filho, o Filho que se dá ao Pai, né? E essa doação recíproca, o amor dessa doação recíproca é o Espírito Santo. Então é também esse o movimento que eu vou tocando nas relações, né? Como padre, como celibatário, como filho de Deus, como um irmão entre os irmãos na comunidade. Então é muito belo ver que essas quatro cordas do meu coração vão sendo tocadas nesse movimento de dar e de em Deus receber, de dar e de em Deus receber. Acho que é um pouco assim que eu poderia resumir as grandes graças que Deus, né, me dá através das relações na minha vida. Obrigado, Deus abençoe. A gente agradece o testemunho do Padre Diego aqui no nosso programa. E Padre Silvio, as vocações nascem no seio da família, né? As vocações nascem, são despertadas ali também. Como que as famílias podem favorecer com que essa vocação ao sacerdócio seja cada vez mais despertada, né? A gente sabe que talvez muitas pessoas, muitos pais que estejam assistindo a gente agora tenham aquele receio de repente motivar o filho para ser padre, mas como as famílias podem favorecer essa descoberta, né, do chamado de Deus, essa correspondência? Eu um dia vi um padre muito amigo nosso. Eu era seminarista e eu estava na primeira missa desse padre. E ele dizia assim: eu quero agradecer aos meus pais, porque do amor deles nasceu o meu celibato. Então, o primeiro modo da família, do casal, despertar vocações é se amando,
é vivendo o sacramento do matrimônio, é vivendo o mistério da uma só carne, do ele ser todo para ela e ela para ele, aberta, claro, numa abertura aos filhos e numa abertura à missão, de modo especial aos pobres e aos sofredores, como o próprio rito do matrimônio pede. Então, vivendo o sacramento do matrimônio, vivendo o amor conjugal, assim o casal dá o primeiro testemunho para gerar vocações. Depois, educando os filhos segundo os valores cristãos, mas não só uma educação intelectual dos dogmas de uma coisa e de outra, educando os filhos, ensinando-os a rezar e rezando com os filhos, colocando os filhos numa rotina de oração, porque na oração Deus fala. E além do amor, além de cultivar o amor na família, que isso é responsabilidade dos pais, de educarem os filhos segundo os valores cristãos e de modo performativo nos valores cristãos para a oração. Os pais também não devem forçar, mas falar da vocação à vida consagrada, ao celibato consagrado, ao sacerdócio, como uma oportunidade boa para os filhos, como algo palpável, algo possível, entendendo assim que o consagrado, o sacerdote, não é um homem que caiu do céu pronto, mas como diz a carta aos Hebreus, é um homem que Deus tira do meio dos homens e põe em favor dos homens nas coisas que dizem respeito a Deus. Toda família sonha, todo casal sonha o melhor para os seus filhos. E aí o casal deseja, de modo lícito, uma boa profissão, um bom trabalho, algo que possa ser financeiramente rentável para que o filho viva com dignidade. Isso é desejar uma coisa boa para o filho. Mas eu queria dizer a você, casado, você que tem filhos ainda em formação, jovens, adolescentes, crianças, que se você motivar o teu filho, não forçá-lo, mas motivá-lo ao sacerdócio ou à vida consagrada, com certeza, tenha certeza, você estará querendo o melhor para o seu filho. Faz parte das boas coisas que um pai, que uma mãe pode desejar para o seu filho, querer que ele seja padre e apresentar a ele essa vocação. Padre, para o jovem que está sentindo chamado ao sacerdócio, qual a dica que o senhor daria? Assim, uma dica. Bom, ampla pergunta, né? Mas para falar de modo prático, vá conversar com o padre, seu amigo, o quanto antes, né? Vá hoje mesmo, ou se está de noite, vá amanhã. Amanhã, busca um padre, converse com ele, pergunte como é que é o caminho sacerdotal. Outra coisa fundamental, além de conversar com um sacerdote que possa te motivar, a partir de agora, cultivar a sua vida de oração, porque na oração Deus fala, e como nós já falamos antes, cultivar boas relações com o povo de Deus. Porque uma das definições do sacerdócio, São João Paulo II inclusive dizia, o sacerdote é um homem para os outros. Então você entende que o sacerdote é um homem feito de relações, relações de amizade, relações de paternidade, relações nas quais ele vive para o outro. Sendo assim, você chamado ao sacerdócio deve, de modo artesanal, se exercitar nessa arte que é ser um homem de relações, um homem para o outro. Obrigado, padre, por esse momento de partilha também, né? Onde ele contou um pouco da sua experiência também, né? Foi muito bom, muito enriquecedor. Daqui a pouco nós teremos nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Você pode, desde já, enviar as suas intenções para os nossos canais de comunicação, no @Fazendo Barulho no Instagram, via direct também, no chat. Quem está acompanhando pelo YouTube da Rede Vida também, do Fazendo
barulho. A gente vai de música, logo após o intervalo, a gente volta com o nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Numa noite de suor, sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear. A tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar. E sobre muitos corações a tua rede lançará. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor que a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol no celeiro pode entrar. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Vamos fazer barulho! Vamos fazer barulho! Deixa eu consolar tua face e abrigar teu coração. Deixa eu te ajudar a levantar e tomar de novo a tua cruz. Quero cuidar das tuas feridas e aliviar a tua dor. E mesmo quando te desprezam, eu permaneço amando tudo que é teu. Deixa eu consolar tua face e abrigar teu coração. Deixa eu te ajudar a levantar e tomar de novo a tua cruz. Quero cuidar das tuas feridas e aliviar a tua dor. E mesmo quando te desprezam, eu permaneço amando
Contigo eu vejo a ressurreição. Eis aqui a tua mãe. Em meu afago amor se faz. Eu sei que a dor te visitou. E eu canto para que não chores mais. Eis aqui a tua mãe. Te cubro de carinho e proteção. Se tudo parecer um fim, contigo eu vejo a Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho. Nós vamos viver agora um momento de graça, que é a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós acolhemos as intenções que chegam neste momento nas nossas redes sociais, no @Fazendo Barulho, também no chat do YouTube. Queremos convidar você a abrir seu coração à ação da graça de Deus na sua vida na noite de hoje. O Senhor pode tudo transformar. Por isso, dê espaço para que o Senhor realize essa obra na sua vida nessa noite. Juntos, vamos nos preparar para receber o Senhor Jesus no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E cantando, vamos acolher o Senhor. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. Erguendo os nossos braços, cantemos. A nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre e rei. Jesus, o nosso mestre e rei. Vem aqui, tão perto, se deixe encontrar diante do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará. Que nós possamos dar palavras de louvor ao Senhor, diante do qual todos os joelhos se dobram. Nós te glorificamos, Senhor. O Senhor das nossas graças, vidas, louvores. Colocamos Senhor diante de ti as nossas vidas. da nossa vocação. Queremos, Senhor, O Senhor nesta que noite, chama te e agradecer tem chamado pela alegria ao longo de estar na todos tua os presença. séculos. Louvado Hoje, seja o teu nome, Senhor. Bendito sobre este seja. altar, mais uma vez, Tu és a nossa riqueza, Senhor. desperta Tu és a nossa força. o nosso coração para a Tu sua és o voz. Deus que nos sustenta. Desperta os Tu és nossos aquele, ouvidos Senhor, que transforma as para o nossas seu vidas. chamado. Obrigado, Senhor, porque tu tens um por todas chamado as para graças
com as quais o chamado Senhor de amor, uma nos vida de abençoa santidade, nesta adoração. uma vida de alegria. Obrigado por todos e por cada um Bendito sejas, que são atraídos neste momento tanta misericórdia, a estar tanta diante bondade. de Ti. Por todos que foram chamados a estar em adoração conosco. Por todos que foram convidados a estar ao redor desse altar, Tu és o nosso a estar em adoração. Rei das nossas Te louvamos, Senhor, Tu és, sobretudo Senhor, a nossa alegria. por aqueles mais resistentes que nesse momento também se voltam para Ti, se voltam para a Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta visita de graça. Muito obrigado porque pela Tua presença agora a esperança é devolvida a muitos corações. Muito obrigado porque pelo Teu amor agora muitos se reerguem no chão. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que neste momento decidem voltar o olhar para Ti. Bendito seja, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome. A Tua santa presença vive ressuscitada na Eucaristia. Muito obrigado, Jesus. Bendito sejas Tu, Senhor, porque Tu alimentas nossa alma, Tu sacias o nosso coração com a Tua presença santa. Bendito seja, Senhor e Rei das nossas vidas, por podermos nesta noite, Senhor, experimentar da força do Teu amor sobre nós, da força do Teu poder sobre nós, que nos ama, que nos elege, que nos chama a uma vida de seguimento a Ti. Bendito seja, Senhor, porque a Tua beleza nos arrasta, nos atrai. Bendito seja, Senhor, porque aqueles que Te seguem encontram plenitude de vida, encontram alegria, paz. Obrigada pelo Teu chamado em nossas vidas, Senhor. Obrigada por despertar tantas vocações para Ti. Obrigada pelos sacerdotes, homens estes escolhidos para ser como pontes entre os homens e Tu, Senhor. Obrigada também porque na vida de cada um de nós Tu tens um chamado de amor. Obrigada pelo Teu plano de amor em nossas vidas, porque o Senhor sonhou conosco, nos amou desde toda a eternidade. Obrigada, meu Deus, porque Tu tens planos de eternidade para nós. A Ti todo louvor, todo o nosso amor. Nós Te louvamos, Jesus, porque Tu instituíste essa graça do sacerdócio. Tu colocaste sobre o mundo, Tu elegeste homens que pudessem ser a Tua pessoa para os homens de todos os tempos e todos os lugares. Te louvamos, ó Deus, pela Tua salvação, pela redenção, será atualizada em todos os momentos da história, graças a Teu poder, por meio do ministério sacerdotal. Nós Te louvamos, Jesus, pelos muitos que Tu estás atraindo neste momento, por aqueles que estão sendo tocados, por aqueles que a Tua graça está encorajando a dar uma resposta definitiva a Teu amor, a Teu chamado. Nós Te louvamos porque Tu és o bom pastor, e como bom pastor,
Tu sempre dás novos pastores a teu povo. Tu não deixas o teu povo sozinho. Tu não deixas o teu povo abandonado. Porque o teu amor renova o teu pastoreio na vida do povo, a partir de homens fracos. No entanto, movidos pelo teu poder, pelo teu amor, tu vais pastoreando o teu povo. Muito obrigado, Jesus. Oremos ao Senhor da messe, que atraia vocações, através da nossa intercessão diante de Jesus, que o Senhor nesse momento possa despertar os corações, possa despertar chamados vocacionais, chamados ao sacerdócio. O próprio Senhor nos ensinou a suplicar pelas vocações. E é isso que nós queremos fazer aqui agora. E o Senhor já vai alcançando a muitos. Sobretudo, a 2 jovens que há muito sentiu o chamado ao sacerdócio, mas você ficou com medo e você acabou soterrando a voz de Deus dentro de você. E desde então você trilha um caminho de angústia, de vazio. E o Senhor te encontra hoje mais uma vez e te diz: lembra que eu preparei um caminho para ti. Lembra-te que eu tenho um caminho preparado para ti. Um caminho pelo qual deves seguir, deves trilhar. Muito obrigado, Jesus, por esta graça abundante que tu derramas nesse momento. Obrigado, Senhor, por cada jovem que sente o chamado vocacional, e nós queremos pedir por esses jovens que sentem um chamado ao sacerdócio, mas de alguma forma sentem medo das suas fraquezas, dos seus pecados ou do próprio chamado em si. E nós rogamos, Senhor, que tu derrame a tua graça, que tu dissipes todo o medo, toda sombra, toda confusão de discernimento, todo engano, toda mentira. Derrama a tua graça, Senhor. Derrama o teu amor. Dissipa toda sombra de dúvida. Dissipa toda resistência. Visita os corações, Jesus. O Senhor coloca, me dá a visualização de uma mãe cujo filho partilhou que deseja seguir a vida consagrada, mas essa mãe tem uma resistência muito grande, e hoje o Senhor te dá a graça de abençoar o teu filho para que ele faça a vontade de Deus. Você que é essa mãe, não perca esse momento de graça. Abrace o teu filho e o abençoe, e diga a ele que ele é livre de qualquer apego humano para fazer a vontade de Deus. Confirma esta graça. O Senhor vai derramando sobre as famílias a graça de acolherem a vocação, o chamado de Deus na vida dos filhos. Corações de jovens que estavam inquietos porque se perguntavam: em minha família,
E quando eu disser para a minha família e os planos que os meus pais pensaram para mim, o Senhor vai dando agora a graça de muitos pais e mães irem acolhendo o chamado de Deus para a vida dos seus filhos. E esses jovens que agora nos assistem, que são tocados neste momento, vão sendo consolados, vão sendo revestidos pela fé, pela esperança, por uma nova decisão no chamado de Deus. Há pessoas que estão assistindo agora o programa que haviam até desistido de continuar seguindo esse chamado. Mas o Senhor te dá a graça de perseverar, de continuar. Ele é o Deus do impossível. E Ele realizará na tua vida e na vida da tua família também, através da tua rendição, da tua fé, do teu seguimento a Cristo. A mim também o Senhor recordava a passagem da perda e encontro de Jesus no templo, onde Nossa Senhora, após 3 dias de procura por seu filho, escuta da boca de Jesus: não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Essa palavra também ilumina a graça, ilumina o nosso entendimento a respeito da graça que o Senhor derrama agora para aqueles que suplicam, a graça de voltarem seus corações, seu entendimento, suas forças para as coisas do Pai, para se ocupar das coisas do Pai. E isto vai sendo uma resposta para muitos que tinham dúvidas a respeito de qual caminho seguir, em meio a tantos planos e projetos. As palavras do próprio Jesus que diz: não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Esta é a graça que o Senhor concede nesse momento. A graça de projetarmos nossa vida no seu serviço, em seu seguimento, na sua obra, no seu querer, na sua vontade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Bendito sejas. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso Mestre Rei, bem aqui, tão perto, se deixa encontrar diante do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará. É o Rei. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o
se dobrará. Nesse momento, Senhor, nós queremos também fazer uma grande intercessão por todos aqueles que Tu já chamaste ao sacerdócio. Vamos fazer um grande louvor de intercessão pelos sacerdotes. Você pode recordar o padre da sua paróquia, o padre que te batizou, que te crismou. Se você tem essa informação, vá colocando o nome dele. Que o Senhor possa, nesse momento, derramar uma graça nova, de sustento, de fortaleza, na vida dos nossos sacerdotes. Socorre, Senhor, todos aqueles que Tu chamaste para caminhar contigo, para estar em Teu nome. Derrama mais uma vez o dom da oração, do desejo de estar contigo. Nós Te pedimos também, de forma geral, por toda a igreja, pelos bispos, pelo Santo Padre. Derrama o Teu amor sobre a Tua igreja. Renova as vocações vacilantes, os joelhos cambaleantes. Renova o fervor, o amor esponsal. Tantos homens de Deus feridos na batalha, que nós não nos cansemos de pedir. É diante de Jesus que nós estamos. É diante do Rei dos Reis, diante do qual todo joelho se dobra. Muito obrigado, Senhor. Nós cremos no poder do Teu amor. Nós cremos que Tu tens o poder de nos reinflamar. Nós queremos agradecer por cada dom, por cada cura, por cada graça. Muito obrigado, Jesus. E nesse momento, se for possível para você, onde quer que você esteja, fique de joelhos, em sinal de rendição ao Senhor, e nos preparemos juntos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento, cantando. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar.
Do céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo e seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a comunidade católica Shalom, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei, bem aqui, tão perto se deixa encontrar diante do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará. E a Ti, Virgem Maria, nós queremos consagrar as nossas vidas, a nossa vocação, consagrar a vida de tantos jovens que sentiram hoje o chamado ao sacerdócio. Consagra-nos, ó Mãe, guarda estes Teus filhos debaixo do Teu manto. Rezemos todos juntos, nos consagrando à Mãe de Deus. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço de todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja Deus por tantas graças derramadas mais uma vez no nosso momento de adoração. Quero agradecer a você que esteve conosco também. Envie o teu testemunho para os nossos canais de comunicação. Somos o @Fazendo Barulho em todas as redes sociais. No Instagram temos lá o direct à disposição também, tá? Para conversar com você. Quero agradecer ao Romário e a Renata que vieram nos auxiliar aqui na música no programa de hoje, e o nosso grande convidado de hoje também, né? Temos muito a agradecer, Nossa né, gratidão ao Padre Silvio, muito obrigada pela sua presença, viu, Padre? Nos comprometemos também em rezar por você, pelo seu sacerdócio, que é muito fecundo nas nossas vidas. Muito obrigada, viu? Por nada, muito obrigado, Delny, Diego, obrigado, amigo telespectador. Contem também, todos vocês, com as minhas orações. Valeu! Então a gente se encontra no próximo sábado a partir das 11 da noite aqui na Rede Vida de Televisão e Rádio Shalom. Grande abraço, valeu, até mais! Gente, Shalom!